Então a gente vai ter aí divisão, né, no Paleolítico, né, esse período da Pedra Lascada, né, por volta entre 4 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. Então foi uma época em que os seres humanos viviam em pequenos grupos, né, de caçadores, pescadores, usavam a coleta e ainda eram nômades, né? Então chegavam no local, consumia tudo que aquela região podia ter, de frutos, de caça, aquilo acabou, migram para outra região e assim vão andando, né? Com a evolução, tinha uma linguagem articulada e instrumentos, ferramentas rudimentares feitos de galhos de árvores, ossos e pedras lascadas. Não existia família, como conhecemos hoje, mas sim relações tribais, poligâmicas, com grande destaque para o papel da mulher, caracterizando assim uma sociedade matriarcal, ou seja, a mulher no centro da sociedade. A sobrevivência do grupo dependia também de um crescimento, daí a importância da fertilidade feminina. Então, o papel da mulher cabia o quê? A coleta de frutos e raízes, né? Daí a gente vai ter, né, depois, com os indígenas aqui nas Américas, você vai ter o descobrimento do cacau, você vai ter, né, a descoberta da batata, a descoberta da mandioca. Então, essas raízes e essas sementes e frutos, a agricultura nasce com a mulher, né? Então, a mulher vai domesticar as primeiras plantas. Então, todas as mulheres da aldeia trabalhavam juntas, conversando e comparando seu trabalho, chegando a ajudar-se mutuamente. Criadora, fixadora, transmissora de hábitos culturais e da experiência coletiva, acumulada pelo grupo. Numa certa forma, pode-se afirmar que a evolução neolítica foi obra das mulheres, como também a domesticação dos animais e a fabricação da cerâmica, a fiação, a tecelagem. Então, aí você tem uma estátua aí, né, do período antigo, retratando, né, a mulher como essa parte de fertilidade, de abundância, né? Então, o período neolítico você vai ter essa revolução, né, da domesticação dos animais, a fabricação, né, e a domesticação das plantas. Então você vai ter no segundo o Paleolítico, né, que é o período da Pedra Lascada, entre por volta de 4 milhões de anos a 10 mil anos de Cristo. Cultuavam os mortos e suas mais importantes manifestações artísticas e culturais são as pinturas rupestres nas paredes das cavernas, né? Vão aparecer também. Ainda são nômades, nomadismo. E a descoberta do fogo foi uma de suas importantes descobertas no período paleolítico. Então, o fogo, o domínio do fogo vai ser uma revolução. Então, o paleolítico é caracterizado por esse processo, né? O domínio do fogo. O paleolítico, né? A pedra lascada, de 4 milhões de anos até 10 mil anos de Cristo, não existia propriedade privada e os gêneros obtidos por meio do trabalho eram compartilhados entre os membros do grupo, então era uma sociedade comunal, né, comunismo. Uma cooperação e a divisão do trabalho, então, né, os homens caçavam e as mulheres praticavam a domesticação dos animais, o cultivo das plantas. Os homens caçavam e as mulheres faziam a maior parte da coleta dos alimentos e vegetais. Era essa a divisão. Então, o Paleolítico, né, a idade, né, uma síntese, né, a idade da pedra lascada, a economia coletora, então, inexistência de propriedade privada, né, era um comunismo primitivo, organização social em pequenos grupos nômades, uma economia coletora, caça, pesca, coleta, não há produção, ou seja, não há excedente, né, como no capitalismo, você produz excedente para vender. O avanço tecnológico foi o domínio do fogo, uma sociedade matriarcal, a mulher, né, a fertilidade, a perpetuação da espécie cabia à mulher, então não importava quantos parceiros ela tinha, né, não era monogâmico, né, então a mulher podia ter vários parceiros. E a cultura, né, a pinturas rupestres, a adoração às forças da natureza e por aí vai. O próximo vai ter o Neolítico, né, que é a pedra polida, outra é a pedra lascada, agora você vai ter a pedra polida, entre 10 mil anos antes de Cristo até 6 mil antes de Cristo. Então a passagem de uma economia coletora para uma economia produtora, aqui você vai ter produção, você vai ter excedente. Descoberta e domínio da agricultura e a domesticação dos animais, né, a primeira planta que eles vão domesticar vai ser o trigo.
Deu início ao domínio do ser humano sobre a natureza e o homem passou de nomadismo para a sedentarização, se fixou. Né? Ele marcou um pedaço de terra e falou que aquilo era dele. Como exemplo de sedentarização, quando que o homem começou a se fixar no solo, foi a descoberta de um fóssil que tinha o fêmur curado, né? E naquela época, se o fêmur é o osso da perna. Se você tivesse naquela época e quebrasse a perna, a comunidade, né, tribal te abandonava para trás porque você não ia conseguir mais andar nem fugir dos predadores. Colocaria todo o grupo em perigo. Então, um mais frágil que está doente, que tá com a perna quebrada, colocaria todo o grupo em perigo, então ele era abandonado. Né? Então, quando você vai ter a descoberta de um fóssil que teve tempo de curar, né, o fêmur, então esse ser estava em cuidados. Então, tinha uma outra pessoa que estava cuidando dele. Então, eles estavam já sedentarizados, estavam fixados, né, para ter essa proteção. É considerado, né, uma revolução neolítica, né, ou revolução agrícola, né, que foi essa descoberta das plantas, né, essa plantio domesticação das plantas. É a expressão criada pelo arqueólogo australiano Gordon Shield para caracterizar o movimento dado à pré-história que marcou a transição do nomadismo para a sedentarização do Homo sapiens. Não foi concomitante, ocorreu em tempos distintos e em locais distintos. Tá? Uma curiosidade, né? E o Gordon Shide, essa imagem desse senhorzinho aí. Então, os animais passaram a ser utilizados no transporte. As primeiras espécies a serem domesticadas foram trigo, cevada e ervilha, e os animais foram as cabras e os porcos. O domínio sobre a natureza permitiu um maior controle sobre o meio ambiente, levando à formação das primeiras aldeias sedentárias e o início né, das primeiras cidades também. O homem passa a ser o centro da organização social, né? A mulher perde esse papel. Então, no início existia a propriedade coletiva das terras, uma espécie de comunismo primitivo, e a divisão do trabalho respeitava o sexo e a idade. Os mais novos produziam mais que os mais velhos. A sociedade era igualitária, não existia escravidão nem propriedade privada. Com o crescimento da população e da agricultura, o pastoreio, a tecelagem e a cerâmica vai proporcionar uma especialização e a divisão do trabalho, surgindo assim classes sociais, propriedade privada e a religião. Então, como síntese, né, do Neolítico, a idade da pedra polida, né, uma economia produtora, você vai ter uma organização social, né, as primeiras aldeias e o surgimento das primeiras cidades, uma economia produtora agropastoril, né, ou seja, de agricultura e pastor, né, de controle de criação de animais, produção de excedentes, né, você vai começar um sutil escambo, né, uma troca entre tribos, uma troca entre cidades, né, um proto-comércio, né, um início de um comércio, uma agricultura mais a pecuária, que vai ser essa revolução neolítica, né, então, o que seria o neolítico, se você fosse resumir? Seria, né, o domínio da agricultura e da pecuária, né, vai mudar o jeito que o homem entende o espaço. A sedentarização, ou seja, o homem vai se fixar no local, antes ele não era, né? Uma revolução urbana, as primeiras aldeias e vilas. E o avanço tecnológico vai ser o tecido e o surgimento da roda. Então, você tem um marco no Paleolítico do fogo e no Neolítico da roda e da agricultura, né? Essa agropecuária, vamos dizer assim, resumindo. Então, a idade dos metais, né, 6.000 anos antes de Cristo até 3.500 anos antes de Cristo, é marcado pelo início da metalurgia, com a fabricação de instrumentos de cobre e depois de bronze, finalmente o ferro, né, a liga, né, ferro. As comunidades agrícolas primitivas cresceram e dão lugar às cidades, com uma economia em franco desenvolvimento baseado na agricultura, artesanato, comércio, foi chamada de Revolução Urbana. As sociedades urbanas caracterizavam-se pela propriedade privada, divisão especializada do trabalho e o comércio. Foi inventado o carro à roda e o barco à vela, proporcionando uma melhoria nos transportes. Com a evolução, determinando grupo de pessoas se passaram de terras e rebanhos, dando origem a uma aristocracia, ou seja, né, uma determinada classe
possuía aquela terra, então ela passava para os seus descendentes. Então você tem uma aristocracia. Surge também o grupo dos sacerdotes, né, se dedicando à parte intelectual e espiritual, e a maior parte dessas populações continuavam a trabalhar no campo, algumas na produção artesanal. Né? Uma certa parte da população continuava no campo, né, os camponeses. Com o aumento da população e da produção do comércio se desenvolve em curta e longa distância por necessidade de melhor desenvolver-se, surge a escrita para facilitar e organizar as transações comerciais. Então, na Idade dos Metais, você vai ter o nascimento da escrita. E aqui você tem a divisão entre pré-história e história. Essas transformações fazem parte da Revolução Urbana e marcam a passagem para a civilização, pois surgem as primeiras formas de Estado, né, governo, responsável pela organização dessas sociedades. As primeiras cidades foram Ur, Uruk, Lagash, Kish, Nippur, na região do atual Oriente Próximo, né, Oriente Médio, principalmente na Mesopotâmia. Então, como vocês podem observar nas imagens ali, as casas não possuíam janelas, as entradas eram pelo teto, similar ainda até às cavernas, né, era uma forma de proteção, né? Então você protegia a casa por entrada de invasores, de bichos, de ataques, né? Então era uma forma de proteção. Possivelmente elas davam para um pátio central, mas, né, externamente não tinham janelas. Então, como síntese, né, a idade dos metais ou a idade da pedra polida, né, economia produtora, inexistência da propriedade privada, né, um comunismo primitivo, desenvolvimento da metalurgia, cobre, bronze e o ferro, né, como armas, desenvolvimento da metalurgia, essa habilidade, né, de produzir os metais, transição do comunismo primitivo para as primeiras civilizações e o início das primeiras civilizações. Então aí você tem aí um pequeno marco, uma linha temporal, né? A idade da pedra lascada, 4 milhões de anos atrás, né? O período do Paleolítico, surgimento do gênero Homo. Em 10.000 a.C. você vai ter a Revolução Neolítica, né? Depois você vai ter esse período do período Neolítico. Em 5.000 a.C. você vai ter a Idade dos Metais, né? Que seria essa Revolução Urbana. Em 4.000 a.C. a invenção da escrita. E pô, no fim, né? O que a historiografia determinou como o fim do período pré-histórico. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.